claramente a direção, né? Um ponto da direção e de trabalho de ator, né? Uhum. Eu até acrescento, né, na questão da fiscalidade que Dalila falou e da trilha e desenho de som, a questão também da coreografia, né? Eu acho que tem uma coreografia de corpos e complementando com o que a Carissa falou, juntando com a Dalila, tem uma coreografia de corpos muito interessante com a câmera. Por exemplo, as cenas de bicicleta, elas são muito reveladoras, porque elas demonstram exatamente como está a relação deles, né? Quando eles são filmados pareados, quando um começa a cobrir o outro, quando eles seguem bifurcações diferentes para espaços vazios, para pontos cegos da câmera, né? Então, esse aproveitamento, como a Carissa estava falando, que a câmera tem. E quando um não espera o outro também, né? Quando um não tá Exatamente, a ausência também, né? na Porque a ausência também. fisicalidade também pressupõe a ausência, a expectativa do corpo, porque como o corpo dos dois é muito integrado, e eu vou acrescentar duas coisas, e uma delas me segurem, por favor, porque eu sei que vocês vão querer me tacar pedra, me chacoalhar, Carissa menos, Dalila mais. Mas eu vou falar uma coisa impossível para esse filme, eu sei, não me matem, por favor, sejam piedosas, mas eu vou falar da fantasmagoria. Eu acho que existe, como a Carissa falou do roteiro, eu acho que existe um foreshadowing, demonstrando que uma tragédia vai acontecer. Eu acho que o filme, ele já desde o princípio, ele diz, eu sou uma tragédia. E eu acho que ele diz isso em elementos de fantasmagoria técnica, que não são necessariamente de conteúdo. A gente não tem nenhum fantasma ali, mas a gente tem vários elementos de fantasmagoria. Desde do delírio deles, de brincadeira, que eles inventam mundos, né? Eles inventam um conflito, eles inventam uma guerra, né, ali na cena inicial, que está toda na imaginação deles, e eles falam o que está acontecendo, tanto que a tela começa em blackout, e a gente ouve, não, mas tem soldados vindo pela direita, e estão atirando pela esquerda. A gente primeiro ouve no blackout total, então a gente imagina a cena da guerra. Perdemos mais um, mas você tem que acreditar, a gente precisa acreditar que vai ter uma brecha, a gente vai fugir, a gente vai sair. Então a gente já vê uma tragicidade da guerra narrada por eles no blackout, até a câmera abrir neles e ver, são duas crianças brincando, fingindo que isso está acontecendo. E essa fantasmagoria acompanha eles muitas vezes, seja nessa ausência-presença também, claro, depois que a tragédia ocorre, repetindo cenários com a ausência, né, como o pasto, aquele campo, ele sem o outro no campo. Eu tenho uma amiga, a Carissa até conhece, não sei se a Dalila conhece, a Maria Caú. Sabe a Maria Caú? Ela adora brincar que filme de época tem gente passando a mão em mato. Não importa o que seja, mas esse filme também tem gente. Filme de interior também tem gente passando a mão em mato, né? Mas filme de época sempre tem. Filme de época tem alguém passando assim a mão em mato. Ou passando a mão assim em imóvel. Eu tô tão sozinho. É assim. Eu tô assim. Ai, meu Deus, que solidão. Até o padre e a moça do Joaquim Pedro tem gente passando a mão em mato e gente passando a mão em móvel. É impressionante. Filme de época tem que ter gente passando a mão em alguma coisa. Agora eu nunca mais vou conseguir assistir um Eu filme de sei. época A sem Maria pensar me, dest... nisso. a Maria me destruiu Boca com da isso. vida. E eu fico pensando em passar a mão em mato no close, né? Que tem muito passar a mão em mato. E aí você vê que o passar a mão em mato tem essa coisa de devagar, o fugaz, né? A solitude. Eu tô sozinho. E aí o vento no mato. Mas o que eu gosto disso é que reforça esse som de vento, de ar batendo nas coisas, que é um personagem quando o menino sopra o outro, né? Aquelas histórias que ele fala para o outro dormir são tão belas, são tão lindas. E aí ele sussurra. E a respiração dele acalma o outro. É esse contato tão íntimo deles que está na respiração, que está no sonho. O que a gente vai ser quando crescer? Eu acho que tem uma expectativa frustrada ali desde o princípio, que eles almejam muito, né? Então, a possibilidade ali naquele interior, naquele campo, é que eles talvez não alcançassem tudo que eles almejassem, e que o menino moreno, ele é tão sensível, mas tão sensível, ele tem uma baixa autoestima, né? Que se segura no outro. Então, e o outro ajuda ele, mas o outro é tão carismático e é tão sociável que é óbvio que quando ele chegasse na escola ele iria conseguir outros amigos. E aí a coreografia volta, né?
naquele jogo de corpos, como eles deitam um no outro, como eles abraçam ou andam juntos de ombro colado, como se fossem meio siameses mesmo, mas estão se escorando na intimidade um do outro. E aí a liberdade que o julgamento que o outro sente, mas aí a sociabilidade que ele tem de facilidade coloca ele em outros campos que o outro não consegue, aí se isola. E aí eu trago a segunda questão técnica que eu acho tão forte, além da fantasmagoria, dessa ausência no filme inteiro, que está no som, está na imagem, está nos mesmos planos revisitados, que são as cores. Tanto que, se vocês perceberem, o colorista é creditado, logo depois, ele é tipo o terceiro nome creditado nos créditos. Ninguém acredita colorista tão no início assim dos créditos. E realmente o filme realça, né? Ele estoura as cores de uma maneira, satura aquelas cores de uma maneira, e umas cores muito semióticas, né? O menino moreno, que é mais sensível, é mais emotivo, ele está sempre usando cores meio sanguíneas, né? E o outro, que se camufla melhor, está sempre com cores meio pastéis, meio cremes, que passam despercebido e consegue se camuflar e estar junto dos outros, se juntar aos outros. E quando ele usa aquela roupa do hockey, que ele começa a se machucar intencionalmente, a roupa é mais escura, tem um tom de contraste com aquela neve, eu acho que traz ali um conflito de cores muito interessante do que ele está sentindo, aquela perturbação naquele neve, eu falei gelo, no gelo daquele Arena. arena, obrigado, e o quanto ele se debate, mesmo tentando se camuflar naqueles outros amiguinhos, né? Ele, quando vê o amigo no vidro, ele vai tentar ficar na fila, no meio dos outros, mas ele não consegue se camuflar. Ele se destaca. E aí ele se bate, se bate, se bate, como se ele estivesse se castigando. Acho isso muito potente. Eu até